Igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. O capítulo é o de número 4. E vai dizer assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Rapidamente pula para o versículo de número 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O 11, para terminar. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram um anjo e o serviram. Só até aqui, amém? Pode se assentar. Jesus é um exemplo de homem a seguir, um exemplo de liderança. O homem, a qual sendo 100% Deus, desceu sobre a terra e se tornou também 100% homem. Porque Jesus muitas das vezes sabia das nossas dores, sabia do nosso sofrimento, mas Ele também teve que vir à terra para passar por esse sofrimento e por essa dor. Então a Bíblia diz, o próprio Jesus fala, que no mundo teríamos aflições, e Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Ele, sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que Ele aniquilou a si mesmo, sendo obediente como servo, até a morte de cruz. Então Jesus se tornou homem, para mostrar aqui na terra, que se Ele venceu como homem, nós também poderíamos vencer. E através da sua humildade, da sua honestidade, do seu amor, do seu carinho e da sua paixão, quando Ele vem ao mundo, Ele demonstra tanto amor, que o mundo, somente de triscar no pé daquele homem, as pessoas somente de triscar nos seus pés, somente de olhar para Jesus e querer vê-lo, nós vemos tão grandes maravilhas e sinais que Ele operou. Nós vemos que aquela mulher do fluxo de sangue falou: Se eu somente tocar, e ela tocou e foi curada. Nós vemos Zaqueu, quando sobe, Jesus manda ele descer e vai até a casa dele, com exemplo de humildade. Para muitos ali seria um escândalo, mas para Mateus não, mas para Jesus não. Para Jesus seria um ato de arrependimento. Seria um ato de quê? De perdão, de amor. Porque Ele mesmo diz: Eu vim ao mundo não para curar, mas para salvar aqueles que se haviam perdido. Então, primeiramente, eu tenho Jesus como um dos principais e insubstituíveis exemplos no mundo e na Bíblia. E eu tenho um homem chamado Paulo como segundo. E nós vemos na Bíblia que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, e suas cartas totalmente inspiradas por Deus. E Paulo também cheio de amor com a igreja, depois que ele se converte. Então Jesus, quando Ele vem ao mundo, Ele mostra tal humildade, tal exemplo, deixado para todos nós seguirmos. Mas muitas das vezes esse exemplo, essa humildade, essa coragem, esse amor, se deixa muito a desejar. Porque Ele nos amou e ainda nos pediu para amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes deixamos de amar. E muitas vezes deixamos de abraçar, muitas vezes deixamos de perdoar, e muitas vezes deixamos de abraçar.
Então, quando Jesus vem à terra, primeiramente ele vai passar pelo deserto. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o próprio Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que ele não foi conduzido senão ou mais para ser tentado pelo próprio diabo. E quando ele jejua 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Jesus teve o quê? Então foi uma oportunidade onde o diabo achou para tentar Jesus. E tão diferentemente, o diabo não poderia ter tentado em outra ocasião, em outra oportunidade. A oportunidade era aquela, porque Jesus estava com fome. Então o diabo primeiramente vai tocar na sua filiação. O diabo pergunta: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava necessitado de pão. Jesus estava necessitado de se alimentar. E a Bíblia diz que quando o diabo chega e toca na filiação de Jesus, e quando o diabo toca na filiação de Jesus, quer dizer sobre identidade, quer dizer sobre a sua descendência, quer falar de onde você veio, quer falar quem você é, fala sobre identidade. Então o diabo primeiro toca na identidade de Jesus, perguntando quem Jesus era, e perguntando quem era a filiação. Ele pergunta: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus olha para o diabo, e totalmente diferente talvez de eu e de você, que poderíamos responder muitas das vezes como o ser humano é capaz, e pelo seu temperamento poderia responder grossamente ou ignorantemente. Mas Jesus não, Jesus usa a própria Bíblia e fala: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque não adianta o homem viver de pão e de água aqui na terra e ser morto. Do pão e da água, que Jesus mesmo diz que ele é o pão e a água da vida. Porque esse pão aqui pode se saciar carnalmente, mas espiritualmente o vazio que tem, só quem pode preencher é o Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Quando somos conduzidos ao deserto, muitas das vezes quando estamos passando pelo deserto, pensamos que é o diabo, mas nem sempre é o diabo. Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então tem desertos nas nossas vidas que quem conduz ou quem leva é o próprio Espírito de Deus, para te provar, para fazer você ficar mais forte, para fazer você ficar mais firme, para fazer você ter mais experiências com Deus. Então Jesus rebate o diabo com a própria palavra. Porque não basta muito, não basta nós queremos enfeitar com nossas palavras, só basta somente nós usarmos o que está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder para tudo, ela tem a resposta para tudo. Então o diabo viu que não conseguiu tocar na filiação de Jesus. Ele leva ele até o pináculo da cidade santa e faz uma oferta a Jesus. Ele fala: se tu és mesmo filho de Deus, pula-te daqui de cima para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e guardar-te-ão para que não tropece. Então o diabo tenta conduzir Jesus a um erro, e Jesus rebate o diabo com a própria palavra. E o que Jesus fala para o diabo? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque muitas das vezes nem o próprio Jesus tentou a Deus, e muitas das vezes nós queremos tentar a Deus. Muitas das vezes nós estamos vendo que se uma tomada, um fio descascado, se pegarmos, podemos levar choque. Mas tem pessoas que muitas das vezes, por querer ser ignorante, por querer ser mais crente um que o outro, fala: não pode tocar aí que não vai acontecer nada, porque Jesus está te guardando.
Deixa eu te falar uma coisa, nem o próprio Jesus tentou a Deus, porque eu e você como seres humanos vamos tentar. Muitas das vezes você é fraco em uma área da sua vida, porque tem pessoas que não caem com mulheres, mas tem pessoas que caem com dinheiro, e tem pessoas que não caem por dinheiro, mas caem por mulheres. Então qual é a tua área mais que tu é fraco? Aonde a tua carne mais deseja? É aonde que você tem que correr, é aonde que você tem que fugir do pecado, é aonde que você tem que fugir da concupiscência da carne. Muitas das vezes, em vez de você correr do pecado, você corre para o pecado. Se a sua área, aonde você tem mais dificuldade é o dinheiro, porque você vai estar no meio de pessoas corruptas, porque você vai estar no meio de pessoas que você sabe que são gananciosas, e que muitas das vezes você vai cair juntamente com elas. É como Jó fazia. A Bíblia diz que o próprio Deus dava testemunho dele e fazia e falava: este é meu servo obediente e temente, e se desvia do mal. Nós devemos se desviar do mal, não é correr para o mal. Muitas das vezes você está querendo passar por uma provação e conseguir vencer aquela tentação, mas muitas das vezes você só vai conseguir vencer ela fugindo dela, não indo para perto dela. Porque tem pessoas que pensam que para resistir à tentação tem que estar ao lado dela para conseguir resistir ela. E a própria palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que ser sujeitos a Deus, temos que resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Jesus, em seu momento, ele está resistindo ao diabo, porque Jesus ali está no corpo humano, sujeito a pecar, sujeito a falhar, sujeito a cair. Porém a Bíblia diz que nele não havia pecado, porque Jesus era justo, porque Jesus era santo. E quando falamos de Jesus, é motivo de glorificarmos, porque falar de Jesus é muito maravilhoso. Então Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nos momentos de dificuldade, no momento de dor, no momento muitas das vezes de sofrimento, não tente a Deus, falando: porque eu estou passando nessa situação, porque minha casa está desse jeito, porque eu estou servindo ao Senhor e continua do mesmo jeito. Muitas das vezes você está tentando a Deus, porque em vez de buscar, em vez de adorar, só vive murmurando, só vive questionando, perguntando a Deus por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não questione a Deus, não tente a Deus, somente o adore, somente glorifique, porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Então o diabo não contente, porque o Jesus, em vez de fazer milagres, maravilhas, ou até mesmo muitas das vezes colocar a mão e expulsar o diabo, Jesus rebate ele com a própria palavra. Então Jesus diz, então o diabo, não satisfeito, pega Jesus, leva a um lugar muito alto, mostra todos os reinos do mundo e fala para Jesus: tudo isso, se prostrado me adorares, eu te darei. A proposta do diabo é irresistível. Por quê? Você pode pensar que não, porque muitas das vezes você fala: mas é o próprio Jesus que está ali, é o próprio Deus que está ali. Porém você não entendeu que ele está sujeito a erros, ele está ali com um corpo humano. Jesus está em forma de carne, em forma de homem, para mostrar para mim e para você que ele venceu, então você também pode vencer. Por isso que ele veio aqui, porque muitas das vezes o dia que você tentar botar desculpa que a carne é fraca, ele fala: eu vim como carne e eu consegui fazer ela ser forte. Por quê? Porque ele resistiu às tentações deste mundo, ele resistiu aos desejos carnais. Para quê? Para somente servir a Deus. Então quando Jesus é tentado pelo diabo, ele estava sujeito a errar, ele estava sujeito a pecar. E até mesmo se ele quisesse, ele estava sujeito a abandonar a cruz. Porque Jesus, se ele quisesse, ele poderia naquele momento
abandonar a cruz, largar tudo, ele voltaria para o céu, só que não de cabeça erguida, muitas das vezes de cabeça baixa, porque não foi vencedor. Mas glorifique o nome de Jesus nessa noite, porque o nosso Jesus, ele venceu. Ele foi até a cruz, foi humilhado, foi maltratado, foi cuspido, foi pisoteado, mas ele não deixou de ir até o seu objetivo final. E qual era o objetivo final? Ser fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte, sendo carregado naquela cruz. Ele não olhou muitas das vezes de baixo para cima, para mim e para você, mas ele olhou de cima para baixo. Ele olhou, não muitas das vezes que nós seríamos falhos, ou que nós seríamos fracos, que muitas das vezes nós seríamos ingratos, mas ele deu amor por mim e por ti, independente das nossas falhas, das nossas dificuldades, e muitas das vezes da nossa falta de amor. Ele não olhou o meu erro, ele não olhou o seu erro, ele somente viu que um dia eu e você poderíamos servir a ele com excelência. Então, quando o diabo transporta ele, faz uma proposta, naquele momento aquela proposta foi tentadora, porque o que o diabo mostra é só coisa boa, sem sofrimento, sem cruz, sem dor. É somente adorar, que tudo isso te darei. Você acha que uma proposta dessa não foi uma proposta tentadora, mesmo sendo o próprio Deus? Por quê? Porque ele estava em forma de homem. Então Jesus olha para o diabo e dá uma resposta ao diabo. E essa resposta não é diferentemente de qual a que nós todos devemos dar nos dias de hoje. Somente a Deus servirás, somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirá. É como eu e você temos que falar todos os dias ao pecado, ao desejo: somente a Jesus eu vou adorar, somente a Jesus eu vou glorificar. Se muitas das vezes o teu jeito de andar não está glorificando a Deus, procure mudar. Muitas das vezes, se o teu comportamento não está agradando a Deus, não está glorificando, procure mudar. Porque muitas das vezes tem coisas que não são pecado, mas muitas das vezes, se eu e você se vestimos para fazer o outro pecar, aí já ficamos igual o espírito de Jezabel. Porque as vestes não salvam ninguém, mas a Bíblia diz que quem é do céu sabe se vestir. Então muitas das vezes, se nosso jeito de se vestir não está glorificando a Deus, procuramos jeito de nos vestir para adorarmos a Deus, porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então como é que anda o templo e a morada do Espírito Santo? Será que está limpo, sarado, sem macula nenhuma? Ou será se está todo sujo? Porque o templo tem que estar limpo, o templo tem que estar do jeito certo de adorar, tem que estar do jeito certo de glorificar. Então Jesus diz ao diabo: vai-te, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então Jesus, sendo conduzido ao deserto pelo Espírito, foi tentado pelo diabo. Na sua identidade ele provou que não precisava mostrar quem ele era, não precisava tornar pedras em pães, não precisava pular de cima de um penáculo, e não precisava de adorar o diabo para mostrar que ele era filho de Deus. Porque somente em nossas palavras, em nossas atitudes, nós demonstramos que somos filhos de Deus. Não precisa você estar mostrando por fulano ou por ciclano. Muitas das vezes pessoas chegam em você e falam: você é crente? Nem crente você parece ser. Você não tem que mostrar para ninguém o que você é ou o que você não é, porque o próprio Deus te conhece. Então você estando com a tua vida firme com Jesus, muitas das vezes o inimigo da tua vida vem te acusar, vem te tentar, mas a sua identidade ninguém rouba. Quem você é
ou quem você deixa de ser. Isso você tem que mostrar para o próprio Deus, porque é o Deus que é o dono de tudo. Muitas das vezes nós se preocupamos muito com o vizinho, com o irmão, com a irmã, muitas das vezes até com o diabo. E nós não devemos se preocupar com o diabo. Muitas das vezes nós se perguntamos ou ficamos com medo do diabo, o que ele está pensando ao nosso favor, o que ele está pensando em fazer para nos tentar cair. E nós não devemos se preocupar nem mesmo com o diabo. Por quê? Porque nesse exato momento, a sua maior preocupação é o que Deus está pensando em meu respeito e ao teu respeito. Não adianta você temer o diabo, não, você tem que temer a Deus. Será se nesse exato momento, o que Deus está pensando a meu respeito? Será se Ele está pensando em coisas boas? Ou será se Ele está pensando ou sentindo somente tristeza de mim e de você? Porque quem tem poder para lançar a tua alma no inferno é o próprio Deus, não é o diabo. O diabo não tem poder nenhum sobre a tua vida. E nós vemos isso no livro de Jó. Por quê? Porque a Bíblia diz que certo dia, vendo os filhos de Deus se apresentar diante a Deus, veio também quem? O diabo. Para o diabo tocar em mim ou em você, ele tem que primeiro pedir permissão a Deus. Porque sem permissão de Deus, o diabo não toca em você. Então nesta noite, quem você deve temer? O diabo ou a Deus? Você deve temer a Deus, porque é Deus quem guarda a tua vida. É Deus quem é o dono da tua vida. E é Deus que tem todo o poder sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o homem. Porque não adianta nós tentarmos fazer com as nossas próprias forças, porque forças nós não temos, porque é o nosso Deus que nos dá força. Mas muitas das vezes, mesmo nos faltando força, pastor João, nós temos que ter coragem, porque muitas das vezes nós não somos fortes, mas nós temos que ter coragem. E coragem para quê? Coragem para despertar numa manhã e começar o seu dia glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Talvez o seu dia não está bom, mas tenha coragem para continuar fazendo o objetivo que você foi destinado a fazer, que é adorar o nome de Jesus até o último dia da tua vida. E depois, fazendo isso, a Bíblia diz que veio os anjos e o serviram. Depois da tentação a qual Jesus passou, a Bíblia diz que os próprios anjos veio e o serviram, porque aguentou a tentação, porque passou pela tentação. Muitas das vezes você ainda não veio ser servido pelos anjos, porque no dia da tua tentação, no dia que o Espírito te conduziu ao deserto, você foi fraco, você não foi até o final. Mas nessa noite, em nome de Jesus, quando o Espírito te conduzir ao deserto, você vai ser sábio para rebater ele conforme Jesus rebateu. Não é usando palavras, muitas das vezes de você próprio, mas é usando as palavras que estão escritas aqui, porque é elas que têm poder para desfazer todas as obras do diabo. É a própria palavra que Jesus usa e nos ensina como usar. Por quê? Porque está escrito. Jesus diz, está escrito. E Jesus diz a terceira vez, está escrito. Porque o que está escrito tem poder. Porque até o próprio Jesus, que é o dono da nossa vida, que é o inspirador destas palavras que estão escritas aqui, ele mesmo usou as próprias palavras para rebater o inimigo. E eu e você temos que usar as palavras a qual Jesus nos deixou. E quais são essas palavras? É tudo que está escrito aqui na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que lê e que ouve e que guarda as profecias que estão escritas neste livro. Porque o que está escrito aqui está se cumprindo e vai se cumprir. Vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor falou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E logo após isso, também vai se cumprir
a volta de Jesus. Porque Jesus já está quase poucos minutos para voltar. Jesus veio aqui, nós vemos a obra de Jesus. Jesus vencendo o diabo com a própria palavra. Mas nós vemos ele sendo fiel até a morte, e a morte de cruz. Porque muitas das vezes, não muitas das vezes, fala isso aqui convicto, não basta somente você levantar sua mão e dizer: eu aceito Jesus como o único e Salvador, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque é fácil nós levantarmos a mão e dizermos que agora somos cristãos, e dizermos que agora adoramos somente um Deus. O difícil é persistir na caminhada, porque se não fosse difícil, hoje a igreja estaria lotada de gente aqui. Renunciaram o espírito para deixar o desejo da carne tomar a vontade. E muitas das vezes hoje seria o quê? Seria o momento dos anjos o servirem. Seria o momento que um anjo viria e servia. Mas por deixar desejar, por deixar a carne falar maior, o anjo não veio e nem o serviu. Porque deixaram de estar aqui no momento adorando ao Senhor, glorificando o nome e exaltando o nome de Jesus, para estar em sua casa, para estar em sua zona de conforto. E em zona de conforto nós não vencemos batalha, nós só perdemos. O próprio rei Davi, ganhando batalhas, em um tempo determinado, ele decide ficar no palácio, e ali foi o momento da sua queda. Porque ali ele perdeu batalha. Porque quando ficamos na nossa casa em tempo de guerra, nós perdemos batalha. E quão ruim é perder batalha. Porque todos os dias nós temos que vencer o diabo. Se você deixou de orar um dia, o diabo te venceu. Se você deixou de meditar na lei do Senhor um dia, o diabo te venceu. E você não tem que ser vencido pelo diabo, você tem que ser vencido. Você tem que vencer o diabo. Quando deixamos de fazer a vontade do Espírito para fazer a da carne, é mais uma vez o diabo jogando na cara do próprio Deus e dizendo: você ainda confia nele? Você ainda confia nela? E hoje eu venci. Não deixe o diabo te vencer. Não se dê por vencido, mas vença o diabo. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu sei que nesse deserto, o que vai te ajudar a vencer, o que vai te ajudar a passar por ele, é o que Jesus fez. Ele jejuou. Depois que ele jejuou, ele foi tentado. E depois de ser tentado, ele venceu a tentação. Primeiro você vai jejuar neste deserto. Depois o diabo vai tentar te derrubar. Mas ao fim do dia você vai vencer. Você vai adorar. E quem vai vir te servir é o próprio anjo. Porque a Bíblia diz que tendo jejuado 40 dias, tendo resistido ao diabo, ele diz: sai-te, Satanás. Porque somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. E no versículo final, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. No final da tua provação, no final da tua tentação, no final da sua prova, ou no final do teu deserto, quando você cantar o hino da vitória, os anjos vão vir te servir. Se prepare para este momento. Qual é este momento? Aonde os anjos vão vir te servir, porque nesse deserto você já é mais que vencedor.